prosperidade, gente profunda, aqui é o Bruno Gimenez. Vamos começando mais um Luz Podcast. Repete aí 3 vezes luz, que a sua vida vai brilhar, hoje você já vai começar bem. Que coisa boa, quem assiste prospera, estou muito feliz de estar aqui com você, num episódio muito especial, num tema muito especial, e estou muito feliz também de trazer pessoas de relevância, pessoas profundas que desenvolvem um trabalho abençoado. Hoje o que nós vamos falar é um tema muito, muito importante, cada vez mais frequente e com poucas pessoas com coragem, com determinação e resiliência para falar do assunto. Nós vamos falar sobre o livro Viver Sem Saber, que nós vamos falar sobre uma doença chamada Alzheimer. E é algo muito sério, e para falar sobre isso, nada poderia ser melhor do que recebê-la, uma pessoa que tem um trabalho incrível com a gente aqui. A gente vai contar a Mariela Opitz-Sorgetz. Eu acho que eu errei seu nome, né? Não, falou certo, tá Bruno. Bom, tudo bem, Mari? Agora daqui pra frente é Mari, agora né? é Mari, agora tá tudo bem. E você sabe, deixa eu te contar uma coisa. A Samara me ajuda com a agenda, entrar em contato com você, é um anjinho. E ela sempre fala, a gente vai entrevistar fulano, vai entrevistar cicrano, vai entrevistar... Aí ela me mandou uma mensagem, acho que eu estava em São Paulo ainda, ela falou, vamos entrevistar a Mariela. Eu, meu Deus, quem é Mariela? É Mari, é muito tempo Mari, né, Bruno? Mas Obrigado continua sendo Mari. Obrigado por trazer a história do seu livro, que a gente publicou pela Luz da Serra Editora. Vocês sabem, os livros que a gente traz aqui sempre tem na descrição para você comprar com desconto, sempre desconto aqui do podcast. Que legal, relatos de amor, dor, humor sobre doença de Alzheimer. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de entrar nessa casa nova, né? Porque a gente ia na Casa Azul, né? Que a gente falava, ia na editora, né? Lá na avenida, e agora chegar aqui nesse prédio com instalações lindas, com todo o conforto, o bom gosto que vocês merecem. Talvez quem está nos assistindo não saiba, imagina, a gente que se sente bem de ter vocês aqui. Quem esteja nos assistindo sabe ou não sabe, mas a Mari é uma especialista em organização de eventos. Ainda você faz isso, né? Ainda faço isso. Quando a gente conheceu a Mari, contratar a Mari era para a nossa realidade, era um objeto de luxo. Imagina! Então, me lembro muito bem que quando a gente conseguiu fazer o primeiro evento contigo, eu não lembro se foi fita energética, qual que foi, realmente não lembro. Eu acho que foi fita Mas energética. quando a gente pediu a sua ajuda para a gente poder fazer um evento, eu me senti fodão. Ai, que lindo! Agora eu sou o cara que faz eventos, né? Ai, que bacana, muito obrigada. Isso deve ter bem mais de 10 anos, eu acho. Eu acho que tem mais do que 10 anos, tem loucura, mais. Né? Depois a gente fez os eventos lá em São Paulo, aí fizemos os 15 anos do Luz da Serra, que foi lindo. A festa do Apocalipse. A festa do Apocalipse. Porque logo depois daquilo veio a pandemia. Sim, o evento de 15 anos do Luz da Serra foi o último evento anterior à pandemia. Isso, por isso que a gente chama de festa do Apocalipse. Foi. Quem não sabe, a gente fez 15 anos, teve Araqueto, teve o cara do piano, que eu não lembro o nome. Solton. Teve o pessoal lá que veio no final, que era dos coisa com cor lá. Tava demais. Cara, 3 bandas, comida, quanto é comida, gente animada, e eles que organizaram o evento. E eu sempre digo, se eu soubesse que o mundo ia parar, eu teria ficado 1 hora a mais, porque eu saí antes de terminar, né? E parou, né, Bruno? Parou depois daquilo, parou. E eu beijei todo mundo, sim, beijei e abracei. A gente abraçava as pessoas. E algumas pessoas daquela festa, não por causa daquela festa, mas algumas pessoas daquela festa foi a última vez que eu vi. Mesmo? Pelo menos umas 8. Mesmo? Interessante, né? Eu não acho triste, mas mexe comigo, porque veio o Covid e essas pessoas pegaram Covid, algumas de mais idade. E muitas já não foram porque estavam alarmadas pelo Covid. E eu ainda pensei, eu falei, nossa... E era tudo muito novo, né, Bruno? Era uma informação muito nova, era o início, as pessoas não sabiam, então nós fomos todos pegos de surpresa, não foi? Nossa, foi uma festa e tanto para guardar no coração. Foi, né? foi mesmo. Que legal. E, Mário, como que é a sua história com esse livro? Por favor, comece de onde você quiser. Quem é você? Como é que você chegou nesse livro? Porque esse assunto aqui é um assunto que eu quero saber de todos vocês que estão nos vendo. Quem aí conhece alguém, já passou ou passa por uma situação de ter que apoiar alguém, de suportar alguém, suportar no sentido de suporte, tá? De dar apoio a alguém com Alzheimer. Tem alguém na família, tem alguém, você mesmo, está com sinais, está com começo, eu não sei. Vamos comentar aqui, isso aqui é um canal para que a gente possa trazer luz para a sua vida. Não é à toa que é Luz Podcast. E às vezes a gente traz assuntos, por exemplo, recentemente eu fiz uma entrevista com um especialista em vendas. Vender, a pessoa que não sabe vender está complicado.
A gente já falou sobre mestres espirituais, a gente já falou sobre sinais de despertar, a gente já falou sobre programações mentais e a gente já falou sobre causas de doença, a gente já falou sobre várias coisas. Tudo com a ideia de trazer luz. Então, se vocês puderem comentar enquanto eu vou entrevistando a nossa querida Mari aqui, como é que é a história com o livro? Fique à vontade. Muito bem. Então, eu tenho que me apresentar sendo filha da Dona Aninha, né, Bruno? Dona Aninha. que é a protagonista da história. Na verdade, a minha mãe é professora de formação. A minha mãe, ela foi uma pessoa que estudou a vida inteira. Minha mãe é pedagoga, professora, mestre em educação. Hoje, a minha mãe tem 88 anos e tem a doença de Alzheimer há 10. A doença de Alzheimer, na nossa família, foi uma surpresa, porque, na verdade, a minha mãe é o primeiro caso que se sabe da origem dela de ter tido a doença de Alzheimer. A mãe dela não teve, a bisavó dela não teve. Então, assim, nós, os filhos, nós recebemos com muita surpresa esse diagnóstico. E aí eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto de relevância ao falar sobre a doença de Alzheimer, porque não se descobre que a pessoa está com Alzheimer de uma hora para outra, repentinamente. A doença de Alzheimer, ela vai trazendo... Essa é a sua mãe, né? Essa é a minha mãe. Estava no seu Instagram, depois a maravilhosa Dona Aninha, essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe. Tá aqui. E aí, na verdade, o que nos chamava muita atenção na mãe, que sempre foi uma pessoa que brilhava muito, muito falante, em tom de voz, em assunto, em repertório, uma certa apatia. Ela veio mascarada com uma certa tristeza, um olhar que meio que vagava, certos atrapalhos que deixaram de ser cotidianos, não são aqueles atrapalhos cotidianos, assim, que nós também fazemos, sabe? Você pode me dizer que tipo de atrapalho é, que sintomas, assim? Então, primeiro, acho que uma certa apatia. Uma apatia que vinha com uma cara de depressão. Desculpa fazer a pergunta, mas eu não entendo. A apatia, assim, a pessoa está distante, indiferente. Indiferente, com pouca vontade, menos disposta, com menos repertório. Tipo, a minha mãe sempre era muito falante, muito alegre, meio calada, ambientes que tinha muito movimento, ela já rejeitava, disse, não, mas essa ela começou a se isolar não é também? Mãe. Tem isolamento? Isolamento social, tipo assim, mas essa não é a mãe. E aí tu caminha para o diagnóstico. Entendi. E essa caminhada é uma caminhada longa, porque no nosso caso foram 2 anos até ter o diagnóstico. Entendendo, a mãe está diferente, mas não é a mãe. Aí não, é depressão, síndrome do ninho vazio, aposentada, pouca atividade, né, de compromisso. E muito provavelmente as pessoas ao redor querendo dizer o que é. Ah, isso é tal coisa. Ah, isso é isso. Sim. Né? Todo mundo dando pitaco também. Tem isso, né? Tem isso. E os atrapalhos cotidianos que eles se intensificam, porque assim... A gente faz atrapalho, né? Na nossa idade. A gente já faz atrapalho. Esquece a chave, não sei onde é que eu botei a minha carteira, esqueci um negócio na geladeira há mais tempo e não coloquei fora, comida. Mas são atrapalhos recorrentes. A pessoa repete coisas, não lembra onde estacionou o carro. A minha mãe ia à missa de carro e voltava a pé. Mãe, mas eu fui a pé. Não, mãe, fui de carro. Volta para buscar o carro. Há um agravamento de situações que tu pensa, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E aí, primeiro exames cognitivos, depois exames de ressonância, depois exames com geriatra, e fala, a conclusão é a doença de Alzheimer. Entendi. E aí? E aí é um choque. Eu falo isso no livro. Eu vi no livro que você demorou para falar a palavra, né? Eu odiava falar essa palavra. Que você demorou para falar a primeira vez. Eu vi isso, eu li no livro, né? Você fala isso no livro. Muito. Eu odiava. Quando eu escutei a doença de Alzheimer, eu fiquei com uma raiva dessa palavra. Eu fiquei com muita raiva dessa palavra. Falei, não é possível isso. E aí eu lembro que uma coisa assim que me chocou muito, eu lembro que cidade pequena, eu estava no supermercado
e encontrei uma pessoa que conhecia a minha mãe e ela falou assim, eu soube que a Aninha está com a doença de Alzheimer. Nossa Senhora, eu podia... Se ofendeu, como se alguém tivesse xingado. Eu podia, assim, sabe, falar, como Sério? que tu tem coragem de me falar uma coisa dessa? E aí eu fui entendendo que eu ia enfrentar isso por muitos anos junto com meus irmãos. Porque Quantos irmãos você tem? 2. Tenho 2 irmãos, o Ricardo, que é o mais velho, e a Andressa, que é a mais nova. Eu sou a filha do meio. Por quê? Porque a doença de Alzheimer, ela é longa. Então, assim, como que eu ia conviver nessa infelicidade de filha, se a minha mãe continuava sendo a mãe maravilhosa que eu sempre tive e agora ela estava com a doença de Alzheimer? Então, assim, ela não está representada a vida toda pela doença de Alzheimer. É agora a doença de Alzheimer. E aí eu fui amadurecendo a ideia com muito sofrimento, Bruno, com muito sofrimento. Tanto é que eu demorei 5 anos para mostrar a primeira crônica do livro, que foi para o meu marido. Porque eu escrevia para aliviar um pouco a minha dor. Claro, você demorou muito para... Eu demorei. Eu fiquei uma fase longa na fase de negação. Falar, não é possível. Não é possível. Porque, na verdade, eu também conto isso no livro, eu troquei de mãe. Putz, seríssimo isso. Que porque profundo. Assim, porque na verdade é isso, não era mais aquela mãe que eu tinha. É uma espécie de luto em vida, né? É um luto em vida. Porque uma personalidade que te cativava de um jeito morreu. Sim. Aquela personalidade morreu. Sim. E aí a doença de Alzheimer traz inquietação, traz a inquietação da síndrome do pôr do sol, que é quando a luz cai. A gente ia todos os dias à tardinha na casa da minha mãe. E o anoitecer deixava ela muito inquieta. É mesmo? Muito inquieta. E essa síndrome é uma síndrome peculiar aos pacientes com a doença de Alzheimer. Aí a gente chegava lá, por vezes ela não queria abrir a porta para nos receber. Tá. Por vezes ela estava muito acuada. O que nós estávamos fazendo lá uma hora dessas? Uma hora dessas, às vezes era 5h30, 6 horas da tarde. Então, assim, quando eu falo... Ela perde noção do... Perde noção. E tem um acanhamento, é um medo, a sombra traz medo. Por isso que chama-se síndrome do pôr do sol, que Nunca ouvi falar nisso. Sim, que é muito conhecido em pacientes com a doença de Alzheimer, que é o entardecer e que traz essa agitação para eles. Então, assim, quando eu comecei a entender que tinha muita coisa para eu aprender sobre essa doença, eu falei, eu vou ter que escrever. Mas você falou, vou ter que escrever. Falei, eu vou ter que escrever sobre isso. Num primeiro momento, sem a pretensão de publicar nada. Depois eu entendi que a Um diário, uma coisa assim. Um diário. Uma terapia. Isso, eu escrevia para me libertar das minhas dores. Eu escrevia para me libertar das minhas dores. E depois eu entendi que eu poderia auxiliar outras pessoas a se libertarem dessas dores também, né? Claro que sim. E o que você aprendeu sobre isso? A pergunta é, o que te despertou com a escrita do livro que você nem imaginou que ia acontecer? Sabe? Às vezes a gente fala, vai em tal lugar que tem um convite para você. Você fala, não quero ir. Aí você vai lá, fui lá, encontrei uma pessoa que gerou outra pessoa que eu nem imaginava que isso ia acontecer. O que foi o teu eu nem imaginava? Nossa, foram muitas coisas, Bruno. Muitas. Nossa, nem imaginava que depois disso ia vir aquilo. Nossa, se eu soubesse, sabe? Primeiro foi o sim de vocês, né? Acho que o que eu nem imaginava é que eu teria esse sim com tanta prontidão da editora Luz da Serra. Então, o meu primeiro nem imaginava foi sim, queremos conhecer essa história e sim, queremos publicar o livro. Aí depois, quando eu entendi que eu estava pronta para falar sobre isso, eu procurei um meio público, procurei o poder público em Gramado, que é a minha cidade, que é onde eu moro. Gramado abriu as portas e criou um decreto-lei em Gramado. Em Gramado tem um decreto-lei que anualmente tem a Semana de Conscientização sobre a doença de Alzheimer, promovida pela Prefeitura Municipal de Gramado, junto com o movimento do meu livro, que chama-se Movimento Viver Sem Saber. Que nome, né? Foi teu nome? Foi.
Que nome forte. Foi. Nome. Bom, muito Estou bom. falando bom nome, tem que tomar muito cuidado sobre esse assunto, como eu me refiro ao bom nome. É muito difícil achar um nome que capture a ideia do livro, que seja comercial e que seja rápido, simples e muito claro. Então, Viver Sem Saber é um nome muito forte. Foi muito forte. E aí, a partir desse decreto-lei, dessa semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer, a gente tem hoje em Gramado um movimento que chama-se Movimento Viver Sem Saber, que durante 5 dias, sempre no mês de setembro, já que setembro é o mês mundial de conscientização, a gente faz uma semana aberta para a comunidade para conhecer a doença de Alzheimer. E aí a gente traz especialistas, traz pessoas renomadas, especialistas, que falam sobre o tema de uma forma a desmistificar, a trazer informação, trazer conhecimento, trazer novas publicações, novos estudos, porque continua sendo... A gente precisa, para lidar com isso, a gente precisa de um tutorial básico, né? Como que faz? Exatamente. Se a pessoa tem um tutorial básico, se você tiver com esse sintoma, deve ser dengue, então não toma esse remédio, não toma esse, faz isso, faz aquilo, procura isso, procura aquilo. Então... No Alzheimer, as pessoas não têm um tutorial básico, né? Então, ainda é uma doença que é fruto de muita pesquisa no mundo inteiro. O ano passado, a gente fez um trabalho muito legal através do movimento e do livro, que foi com as escolas. Olha só. E aí, eu abria sempre as palestras dizendo que engraçado, né? Eu aqui, falando de velhos, com respeito à palavra velhos, para vocês, jovens. Mas o jovem tem o poder de ajudar a identificar se o vô, a avó, o pai ou a mãe estão diferentes. Uhum. Eles podem ser um canal de informação para o familiar, para dizer, olha, não achei que o vô está muito legal. Vocês viram que a avó fez isso? Porque, assim, o dia a dia, às vezes, o nosso olhar está vago também. É preciso prestar atenção. Por quê? Porque o diagnóstico precoce é um grande modelo ou um grande ganho na prevenção da doença de Alzheimer. Mari, quando você detecta cedo... rapidamente. Dá para fazer alguma coisa? Porque, na verdade, assim, a doença de Alzheimer, ela caminha em 4 fases, tá? Que é a fase inicial, a fase intermediária, 3, perdão, e a fase avançada. A fase inicial, a fase leve que a gente fala, é a fase que é o que o familiar tem que agir rápido. Porque, assim, o que é agir rápido? Entender se esse idoso, essa idosa está precisando de uma terapia cognitiva, está precisando de mais fisioterapia, se é legal ele ir no grupo de idosos do bairro, se é legal ampliar o vínculo social. Então, assim, prestar atenção nos sintomas iniciais é preventivo. Eu vou anotar muita coisa, é meu tipo, tá? Pode anotar, eu também fiz as minhas anotações aqui. Né? Tá. E aí, esse trabalho nas escolas foi muito legal de, poder falar para os jovens sobre os idosos. Presta atenção no que é que tu tá vendo dentro da tua casa com pai, mãe, com vô, com vó. E um outro trabalho muito legal que foi feito em Gramado nessa semana de conscientização foram os testes de cognição em todos os postos de saúde do município. Os idosos tinham uma semana para ir lá e fazer um teste simples, que é um teste mental, para entender, a partir do resultado desse teste, se você precisava prestar atenção, não quer dizer que tem Alzheimer, mas se precisava prestar atenção em alguma característica. Liga o alerta e o que a gente pode fazer a partir disso. E aí uma pessoa que percebe sinais substanciais de que há uma perda, há uma diferença superficial. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve procurar um médico? Procurar um médico. Que tipo de especialidade é isso? Um neuro? Na verdade, assim, normalmente a porta de entrada é um clínico geral, certo, né? Aí depois do clínico geral, um neurologista, um geriatra, né? Um geriatra que cuide da saúde do idoso, porque, Bruno, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu sou
eu não sou especialista, né? Eu sou filha. A minha especialidade é ser filha de uma paciente com doença de Alzheimer. Mas está sendo humilde. Você está sendo humilde. Não precisa. E aí, na verdade, eu acho que... Você é especialista, sim. Como filha, como cuidadora, como alguém que está junto. É uma especialista, sim, Mari, com certeza. E entender que esses sinais, eles são preciosos para que o cuidado seja o mais breve possível, né? O mais direcionado possível. Porque a doença de Alzheimer ainda não tem cura. Ela tem apenas retardo das fases. É isso. É não avançar rapidamente da fase leve para a intermediária para a avançada. E isso não dá para negligenciar. Não, em hipótese alguma, não dá para negligenciar. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, Quer dizer, negligenciar, vai se tocando, vamos ver o que vem depois, né? Que eu acho que Bruno, é o que a gente faz com a nossa vida hoje. Na verdade, é isso, né? Porque assim, hoje eu acordei mais velha, você acordou mais velho, a Aline acordou mais velha, a gente acorda mais velho todos os dias. Então, o que eu faço nessa caminhada para me garantir uma velhice melhor? Então, assim, hoje a atividade física, ela é, sem dúvida nenhuma, o principal fator de manutenção da nossa saúde. E aí tem outros tantos cuidados que tem que fazer agora, não esperar a velhice chegar, né? Certeza. A gente teve o Natanael aqui, que é um geriatra especialista, autor de um livro Saúde em 12 Semanas, que é especialista no tema. Nossa, ele deu uma aula para nós sobre isso, sobre força nas pernas, a pesquisa da força nas pernas versus saúde mental. Impressionante. Confesso que depois que eu vi a pesquisa dele, eu comecei a caprichar mais na academia, sabe? E tu sabe que eu até grifei, porque essa claro é uma reportagem da Zero Hora desse domingo, que fala o seguinte... Isso a gente já ouviu muito, né? Dos nossos 10 mil passos de saúde diários para evitar problemas de saúde. A gente já ouviu que a gente deveria fazer 10 mil passos diariamente para evitar problemas de saúde. Mas eles analisaram 160 mil indivíduos que disseram o seguinte, que movimentar o corpo diminui em 28% o risco de demência e 45% o risco de demência de Alzheimer. 28% o risco de demência. De demência, que existem outras, né, Bruno? Sim. Outros tipos de demência. Mas quanto de Alzheimer? 45%. Então, assim, atividade física regular, movimentação dos membros inferiores, subir e descer escadas, evitar o uso do elevador, fazer academia, cuidar de diabetes, de pressão alta, de glicose, tudo isso colabora para uma saúde melhor. Então está na nossa mão, grande parte. E às vezes esse processo da demência ou da Alzheimer, que é na mesma linha, ele acaba sendo um sintoma de coisas que vieram antes, né? Sim. É isso que você está querendo me dizer? Que ele pode ser a consequência final. Uma Sim. consequência de mais outras coisas. Vínculo social, fisioterapia, atividade física, movimento do corpo. Né? Manutenção de índices. Manutenção de índices. Glicêmicos, pressão alta. Às vezes até suplementação, né? E talvez isso, né, Bruno, no nosso caso, no caso da minha mãe, da dona Aninha, a gente recebeu com uma surpresa que era uma negação permanente, porque assim, a minha mãe era uma pessoa absolutamente saudável. É. E aí tu vai me dizer, e professora, leitora voraz de livros, ativa e tudo mais. Ou seja, uma pessoa ela era habituada ao estudo, à leitura. Total, e na nossa cabeça ela estava fora dessa grade, que depois a gente veio a conhecer. Nunca vai entrar nisso, porque é uma pessoa ativa do ponto de vista cerebral. Total, só que teve um episódio que hoje eu enxergo como um episódio que foi o start. A minha mãe perdeu a audição. E ao perder a audição, ela enfrentou um isolamento social severo, porque ela não escutava direito, ela parou de participar de grandes movimentos, movimento da igreja, movimento das professoras,
até em casa, assim, a gente via que às vezes ela estava mais reclusa. Para mim, isso não é científico, isso é um fator que a gente identifica como filhos. A perda da audição, embora existam vários estudos publicados sobre perda auditiva sendo um fator determinante na doença de Alzheimer, para mim foi o start da minha mãe. Perda auditiva, isolamento social, desinteresse, apatia, Alzheimer. Então, perda auditiva é comum em outros casos também? É comum em outros casos também. Desinteresse social. Forte essa frase. Eu acho que eu tenho esse desinteresse social. Eu sou bem desconectado, sabia? Eu amo estar com as pessoas e vivo super bem sem as pessoas. Sabia disso? Bruno. Não gosto de receber visita. O vínculo social é importante. Claro que é. Mas assim, tem um ponto também. Por que eu falo que eu não gosto de receber visita? Meus parentes que não escutem, né? Não é que eu não gosto. Quando eu tenho em casa, eu faço de tudo pelas visitas. Sou até exagerado. Mas eu acho que também tem a ver, quando eu estou na minha casa, é quando eu estou assim... No meu templo. Preciso descansar. Sim. Entendeu? Mas o teu vínculo social no teu trabalho, ele é intenso, né? Intenso. Então, tá tudo bem. Eu tenho esse negócio de perda de interesse. Eu convivo muito bem sem fazer nada, sabe? A pandemia não me fez mal nenhum ficar em casa escondido, não ver as pessoas. Senti saudade de alguns poucos, sabe? Mas o que a gente precisa entender é que medida é essa, né? Que nem me afaste totalmente e nem me exija totalmente também, né? Tá, desculpa eu te interromper. Perda auditiva, interesse social. Eu acho que a perda auditiva, certa reclusão social, ao me retrair socialmente, uma certa apatia, e ao ficar apática, um caminho para a depressão. E foi aí que a gente foi chegando no diagnóstico da dona Aninha. Em especial, uma pessoa que não combinava com ela, não era padrão dela. Não. Porque tem gente que é desanimada a vida inteira. Faz sentido? Total. Então, se essa pessoa continuar desanimada, você vai falar, é o que sempre foi. Mas não era o caso da dona Aninha. Não era o caso Pelo contrário, se ela estivesse aqui, eu e tu ia ser figurantes e ela ia ser a protagonista da história, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente vê essa troca de mãe, para nós, foi muito impactante. Muito impactante. E aí você começa a perder uma personalidade. Como que eu poderia falar isso? Né? Sim. É uma perda de personalidade, Sim. perda de um estilo, né? Começa a perder essa personalidade, começa a perder as características que eram essenciais nela. Uma outra coisa que nos chamava a atenção, né, que a gente entendeu, a minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher bonita. Muito vaidosa. E aí, essa coisa da vaidade, ela... Foi perdendo também. Entendi. Então, tá errado. Tá Entendi. errado. Tu falou, será que um ET abduziu e tomou conta? Tipo assim, tá errado. A minha mãe sempre foi aquela mulher bonita que acordava de manhã, ela já estava com o cabelo arrumado, ela já estava bem vestida, ela já estava de batom, ela já estava de brinco. Ninguém pegava ela desprevenida, sabe aquela coisa desprevenida de me pegar mal arrumada? Ninguém pegava a minha mãe desprevenida. E esse certo descuido com a aparência também é uma característica. Descuido da aparência. Uau, eu vi uma frase aqui, né, na parte 60, Alzheimer queima a memória e parte o coração. Um dia, conversando com a minha amiga sobre doença da minha mãe, ela definiu com simplicidade e instigante a perda da memória das pessoas portadoras da doença. Nessa conversa, lembro ter relatado que ou você acompanha a doença dia a dia e isso te faz entender a evolução das frases, ou você simplesmente não acredita. No caso da minha mãe, que embora envelhecida nos últimos tempos, mantinha uma aparência saudável e uma beleza peculiar para sua idade, apenas a convivência com os esquecimentos frequentes do dia a dia me possibilitou acreditar. Algumas situações me chamavam muito a atenção. Por exemplo, visitá-lo no final do dia, que é o que você falou aqui. Então, Mari, você está falando aqui que demorou para aceitar, caiu a ficha. Muito. Demorou muito para cair a ficha. E é uma luta... A vaidade que se vai, ó, tá aqui. Ela tá falando esses sinais no livro, tá, gente? De novo, vou deixar aqui para vocês um link para vocês comprarem o livro numa condição diferente, tá? E para dar de presente para alguém. Então, daqui a pouco você não precisa do livro, mas alguém que você conhece, está passando pela situação. Compartilha esse podcast, manda esse livro para a pessoa, para que ela possa ser inspirada, confortada
porque hoje a Mari precisou de conforto e ela não conseguiu encontrar esse conforto, e ela conseguiu encontrar conforto preparando para vocês que precisam ajudar outras pessoas ou se ajudarem, um caminho para facilitar isso que a gente sabe que nenhuma instância é simples, mas pode ser melhorado para alguém que passou por isso, né, Mari? É verdade. E também eu acho que trazer um pouco de humor, né, Bruno? Porque se a gente ficar só na dor o tempo inteiro... Como fazer isso, então? Como trazer humor? Porque, assim, primeiro que a dor é inegável no início. Tá. A dor é inegável. Segundo, que a luta contra o Alzheimer, ela é inglória. Não tem como lutar. Então, assim, tu vai ter que conviver com isso. Mas quando tu consegue enxergar um viés de humor, porque a gente fala que muitas vezes o portador da doença de Alzheimer, ele perde o filtro. Porque vem com espontaneidade, vem de boa, vem de verdade. Não precisa, eu não tenho cuidado para dizer o que eu vi, o que eu enxerguei. Então, assim, a gente tem situações maravilhosas que nos tiram gargalhadas até hoje com a minha mãe com a doença de Alzheimer. Que é, por exemplo, a minha irmã é dona de loja. Tá. E aí, nos sábados, normalmente a gente levava a mãe para ficar na loja. Certo. E ficava ali. Ficar junto para aumentar esse vínculo social, para vocês darem amor. Ela sentava assim numa poltrona perto do provador. Aí as mulheres, clientes da minha irmã, iam lá provar a roupa, saía do provador, a minha mãe falava, não, isso daí não combinou contigo. Tu nunca... Assim, A Aline, minha esposa, vai falar, toma cuidado com o Alzheimer, porque tu tem isso daí. Ela falava, tu nunca ficou bem com estampa, agora resolveu usar estampa. Então, entende? E assim, como a gente mora numa cidade pequena, as pessoas nos conhecem, a minha mãe era muito conhecida, o que a gente faz? Sorrir. Então, vamos rir. E para vocês, filhos, também deve ter tido muita coisa assim, né? Muita, de zero filtro. Muita. Porque é engraçado, os amigos que a gente tem, entre aspas, na vida, sem filtros, eles são engraçados, porque elas, como são diretos, como são objetivos. Tipo, quando as vezes que eu fui para Lisboa, para Portugal, que os portugueses são muito diretos, tem situações que você ri, você não fica nem bravo. Exatamente. Na Itália é assim também. Então, tá tudo bem, porque se caminhar só na dor, fica muito difícil. E aí, caminhar um pouco com esse humor, com essa leveza, fazer as pessoas também respeitarem, porque, assim, essa coisa de que a pessoa com a doença de Alzheimer tem que cuidar porque ela é inadequada, não. A gente tem que conhecer para ficar o mais adequado possível com elas, né? Elas é que precisam ser entendidas. Certo. Então, eles acabam com o filtro e ficam absurdamente sinceros. Sinceros, tipo, na beira da praia, bom, aí a beira da praia era um perigo. É um perigo. Parte 78, super sincero, ó. Parte 78. A beira da praia... mais umas pra nós, eu quero rir. A beira da praia, vamos colocar o guarda-sol um pouco mais distante, porque óbvio que tinha comentário de tudo, de barriga... ela falava, está feia, está gorda... exatamente, de biquíni com estampa, de biquíni sem estampa, de barriga... De como é que a pessoa... Mas como é que a pessoa tem coragem de usar? Mãe, pelo amor de Deus. Então, assim, é isso. Entendi, tem que se divertir. Tem que se divertir junto. Porque se tu for só na repreensão o tempo inteiro, é uma exaustão para as duas partes. Entendi. Tem que aceitar a nova personalidade, Mari. Tem que aceitar a nova personalidade. Eles têm a memória antiga preservada. Certo. E a memória recente absolutamente comprometida. Bagunçadíssima. Totalmente comprometida. O que significa isso? Significa que eu não me lembro se eu almocei. Certo. Não me lembro se eu tomei banho. Não me lembro se eu tomei café da manhã. Não lembro se faz 1 hora, 1 dia, 1 mês ou 1 semana que eu te vi pela última vez, como filho. Então, assim... Memória recente... Muito comprometida. Algumas lembram, alguma coisa lembra ou não lembra nada? Lembra com atrapalho. Tá. Lembra com muito atrapalho. Por exemplo, diariamente eu ia à casa da minha mãe no final do dia. Chegava em casa com a minha filha, com a Ana Clara. 1 hora depois de ter saído da casa dela, eu recebi um telefonema dela. Falava, Mariela... Oi, mãe, tudo o que houve? Ué, quero saber por que é que faz tanto tempo que tu não vem aqui. Entendi. Então, assim,
A memória recente, absolutamente comprometida. E o que fazer nesse caso? E a memória... Concordar. Você... entendi. Sempre concordar. Falar, essa semana de fato não consegui, mas olha, daqui a pouco eu vou aí de novo. E eu fazia isso. Não falar, mamãe, saí daí agora. Não adianta teimar. Entendi. Não adianta teimar. Quem convive com um paciente com doença de Alzheimer precisa aprender a conjugar o verbo concordar. Ok. E não só Alzheimer, que demência em si tem uma coisa mais simples, né, Mari? Porque assim, é muito difícil entrar no convencimento, porque eles estão convencidos que não. E a gente precisa se convencer. Eles têm clareza que não. Eles têm clareza que não. E nós precisamos nos convencer que a gente tem clareza que a pessoa está doente. Ela não está teimando, ela não está inventando, ela não está mentindo. Ela está doente. Ok. Eu te interrompi quando você estava falando que ela te ligava, falava que você não tinha isso. Você falou, não, às vezes vou, uma coisa que eu fiz, e aí eu acabei te interrompendo sobre isso. Não, e aí eu dizia, não, mas então daqui a pouco eu vou aí de novo. E aí eu saía da minha casa e ia lá de novo para dar conforto para ela. E nesse momento ela morava sozinha? Morava com meu pai. E aí começa um círculo vicioso de precisar de cuidadoras, né, Bruno? Porque não existe mais a condição da pessoa gerenciar a sua própria vida sozinha. Que aí eu acho que esse também é um impacto nas famílias, né? Aquela independência que eles mostravam, que eles tinham, vai se perdendo. E aí, tipo, ter só a pessoa que fazia os serviços diários domésticos não é mais possível, porque não pode mais ficar sozinha à noite. Então, tem que ter um cuidador de pessoa, não um cuidador de casa. Isso, tem que ter um cuidador de pessoa e não ter um cuidador somente de casa. E essa profissão é uma profissão que exige, primeiro, amor. Você conhece a história da Madre Teresa? Passou uma pessoa, um ricaço, uma pessoa bem-sucedida, e viu a Teresa de Calcutá dando banho num leproso, num doente. E aí olhou para ela e falou, nem por $1 milhão, ou rúpias, sei lá, eu faria isso. Ela, eu também não, só faço por amor. É só por amor. É só por Essa amor. História é forte, né? Muito forte. Porque assim, a pessoa vai ser uma pessoa que vai exigir que tu tenha um alto grau de paciência. Uhum. E a paciência, ela vem quando existe uma alta dose de amor envolvida também, né? Porque a teimosia aparente do paciente com doença de Alzheimer, por vezes, pode parecer somente birra, sabe? Birra de criança, mas não é birra. A pessoa não consegue mais. E você não pode falar de igual para igual, você tem que tratar a pessoa como uma doente. Claro, não dá para debater. É isso que eu estou entendendo que você está falando, não tem um debate. Não. Só tem aceitação. Só aceitação e contornos, né? Contorno. Claro. Isso. Então tá. Isso. E negociação é a palavra. Dá para negociar com eles. Deixa eu perguntar o seguinte fato. Eu sei que eu estou te interrompendo, mas é que é um assunto que eu estou cheio de curiosidade. Se você quiser falar, Bruno, eu falo depois, eu paro, tá? Capaz. E ela almoçou. Vocês estavam juntos, terminou de almoçar. Passava 15 minutos, ela, vamos almoçar? Isso acontecia? Como que você lida? Porque o alimento já foi comido, né? E aí, como é que era? Então, esse é super importante a tua colocação, porque assim, por que eles não podem mais ficar também sozinhos? Porque aí eles poderá haver um ganho de peso. E ao haver ganho de peso, perde-se mobilidade. E daí começa a complicar os índices que você falou. E aí começa a complicar todo o resto. Então, assim, aquela frase, mas vocês não me deram comida hoje. Imagina que dor tu ouvir isso, né? Vocês, os filhos ou a pessoa, vocês não me deram comida hoje. Mãezinha, a gente almoçou. Não, eu não almocei. Então, vamos comer uma coisa, eu vou comer contigo uma fruta. Uma papinha. Como tu falou, sempre contorno. Negociar, uma gelatina, senta aqui, vamos, entendeu? Porque assim, a pessoa, a tendência é, se você oferecer novamente, ela vai comer tudo novamente. O cérebro não registrou. Porque o cérebro ela pode estar com uma sensação ali de comida, talvez, ou não? De saciedade, mas baixa. Então, assim, e tudo isso a gente foi aprendendo, né, Bruno? Porque
tu foi aprendendo muito com um médico, que é o médico especialista que tratou a minha mãe, que é o Dr. João Senger, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Neurologia. Então, assim, as aulas, as consultas com ele eram aulas. Aulas que você já tomava nota, aprendia. A aula, porque, bom, para aprender a lidar com isso tudo. E ela sempre soube que ela estava esquecida, que ela tinha alguma coisa, ou ela não entrava? No início, a pessoa se dá conta que sim. Ai, tô esquecida, filha. Ai, não tô muito bem. No início, sim. A pessoa se dá conta que tem um delay, assim, que tem um registro baixo de memória. E depois não se dá mais conta. Ah, então isso também, essa consciência da doença acaba. A consciência da doença vai embora. E aí é que está o ganho para o paciente, e os familiares precisam entender este ganho. Nossa, eu tô tendo uma aula aqui hoje. Meu também. Deus, é profundo isso. O fato dele perder consciência que ele tá doente... É um ganho. É um ganho para ele viver bem. É um ganho para ele viver bem. Lutemos nós com esta consciência da perda de consciência deles. Isso é coisa assustadora. Porque assim, e aí tu começa a entender que o sofrimento deles, à medida que o tempo passa, é diminuído. E aí o nosso sofrimento, eu falo nosso, né, no papel de filha, começa a te dar um certo conforto, no sentido de, bom, mas sou eu que sei que ela tem Alzheimer. Ela não sabe. Ela não sabe, sou eu que sei. Então, assim, eu vou falar sempre isso, é trabalhar insistentemente pelo conforto deles, de quem nos deu a vida, de quem nos cuidou, de quem se preocupou, de quem passou noites em claro, de quem abriu mão de muitas coisas por nós. É por eles, é devolver a eles todo esse cuidado. Que aula. E agora eu queria te perguntar, quem que você acha que você ajudou, que veio para você, depois você escreveu o livro, acabou virando um trabalho de utilidade pública. Me conte histórias de pessoas que chegaram e falaram, Mário, teu livro me ajudou muito. Isso era um como é que chama? Um efeito positivo colateral que você não esperava, né? Você falou que toda semana você recebe no Instagram pessoas comentando, falando como é que foi. Você começou a se envolver em outras vidas e outros casos, né? A pergunta é, você percebeu o quanto o teu livro, a tua história, expandida para outras histórias, acabou sendo um canal de conforto para outras pessoas? Sim, sim. E sabe, Bruno, que nas primeiras vezes eu fiquei assustada, porque eu falei, meu Deus, agora eu entrei na casa dessa família, que eu nem conheço. Agora eu conheço a história da dona Joaninha, da dona Mariquinha, do seu Alberto. As pessoas me relatam histórias baseadas no que elas leram no meu livro. Algumas idênticas, parecidas, relatos de amor, relatos de agradecimento, relatos de profunda gratidão por eu ter sido sincera. Tipo assim, de ter tido um ato de coragem que num primeiro momento me assustou um pouco, e depois eu pensei, não, mas eu estou fazendo bem, não tem que estar assustada, estou fazendo bem, eu estou auxiliando outras pessoas, eu não tenho que ter vergonha, eu vou em frente. Claro. O que você acha, a pessoa que tiver o seu livro em mãos, me fala aí 5 coisas que a pessoa vai ter, que vai mudar a forma de enfrentar, ajudando, trazendo. O que você acha que leva para as pessoas? Basicamente, você conseguiu capturar nesse livro? Eu acho que entender a doença de Alzheimer de uma forma didática, com uma certa leveza, com pitadas de humor, com um chamamento para presta atenção. Se tu convive com teu pai e tua mãe, se há mudança de hábitos que estão te instigando, não demora. Tá. Trabalha com a prevenção. Uma noção de ação rápida. Ação rápida, e eu acho que é esse cuidado com a saúde deles desde sempre, sabe? Porque, assim, tem estudos que dizem que a doença de Alzheimer, ela começa a se manifestar no organismo 25 anos antes do diagnóstico. Isso eu já tinha ouvido. Então,
Vamos lá. Que nem você falou, sinais, os índices, tudo, tem muita informação. Tem muita informação. Hoje o Brasil tem 1.200.000 pessoas diagnosticadas com demência. Eu ia te perguntar se você tinha um número. Meu Deus, 1.1 diagnosticados. Vamos considerar que as classes mais carentes não têm o poder de uma diagnóstico. Tá? Então, estima-se que, olha, dá para se estimar que esse número deve ser muito maior. Deve-se estimar isso, que é maior. Existe também um outro número que diz que anualmente 100 mil novos casos são colocados. Nós temos não sei quantos milhões tem no Brasil, 200 milhões? Brasil? 240 habitantes, 240, sim. Então nós podemos dizer que mais ou menos 1 a cada 25 pessoas, é isso? Mais ou menos isso. O que é isso, gente? É muito frequente. É muito. No mundo somos 50 milhões de pessoas. A ponto de, provavelmente, todo mundo que está assistindo esse podcast conhece alguém que tem Alzheimer ou teve contato com alguém que teve Alzheimer. Maluco isso. Eu ia te falar isso porque... É muito incidente. Eu ia te falar isso agora. Tu falou que eu ia comentar. Se você estiver numa roda com 7, 8, 5, 6, 4 pessoas... Uma dessas pessoas convive com quem tem doença de Alzheimer. É fato. Quem não convive é porque está fora da faixa de idade ou porque não tem os pais. Ou porque não quer enxergar. Mas, assim, é muito sério. É um número assustador. O Brasil não vai ter saúde pública para cuidar dessa quantidade de idosos demenciados. E, Mari, isso tem alguma... Se a gente for falar do ponto de vista de Código da Alma, da Patrícia Cândido, tem uns padrões que ela entende que pode favorecer o aparecimento do Alzheimer. Mas se a gente for falar do padrão do ponto de vista médico, científico, o que você atribui tanto... Tem os seus estudos aí, o que você atribui tanto para o surgimento de Alzheimer? Então, alguma substância que a gente ingere? É o tipo de estilo de vida? O que dá para dizer como índices, como possíveis fatores? Eu sei que é a pergunta merda de fazer que eu fiz, mas possíveis fatores. Mas os médicos dizem, né, Bruno, e é verdade, a nossa longevidade aumentou. Nós estamos vivendo mais. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nós vamos viver mais. E ao viver mais, evidentemente, a propensão de ter dificuldade de cognição, memória comprometida, doença de Alzheimer ou um outro tipo de demência, ela está aumentada, porque a nossa taxa de longevidade, ela está muito alta. É tipo assim, aquele Chevette velho, aquele Passat velho, ele vai indo, daqui a pouco o motor funciona, mas a suspensão não vai, não é? Mais ou menos isso. Alguma parte de nós começa a sofrer muito. Vai sofrer muito, por maior que seja o nosso esforço em manter hábitos de vida saudáveis, e é isso. Não tem outra receita nesse momento. Nesse momento, a receita é mantenha hábitos de vida saudável. A verdade ou a pessoa morreu porque ela teve diabetes, ou porque ela teve pressão alta, ou porque ela teve não sei o quê, ou isso foi postergado e afetou no nível de demência. E veja bem... Hábitos. Ei, larirará. E a doença de Alzheimer não mata, né? Que coisa. A doença de Alzheimer, ela é progressiva e os exames clínicos dos pacientes com doença de Alzheimer são muito bons. São muito bons. Então... Cara, eu tô tendo uma aula quebrando muitos conceitos e paradigmas. Obrigado, viu, Mari? Eu fico feliz. Eu fico à vontade de falar sobre esse assunto depois de muitos anos. E esse assunto passou a ser um assunto que é isso que tu falou, eu sou consultada, as pessoas me perguntam, me mandam mensagem no Instagram, falam do livro, se eu chego em algum lugar que está o meu livro, que alguém me reconhece, que já aconteceu, que me deixa com muito orgulho, a pauta é o Alzheimer. Claro. E está tudo bem. E eu tenho muito orgulho de poder falar sobre isso. Acho que a minha mãe teria muito orgulho de saber que sim, que a história dela... Deixa eu fazer um passeio no mundo espiritual. O corpo físico, ele está danificado. Então, o cérebro, ele é intermediário entre o espírito
e a matéria. Então o cérebro ele não é a estação de rádio. O cérebro é como se fosse o rádio. Aqui não é a internet passa aqui. É aquela história, né? Tem tubo e a água. Tem a caixa d'água e a água. Então tem a antena e a estação de rádio. Então o que o cérebro é? O cérebro é a antena. A estação de rádio é a mente, um campo de energia. Esse campo de energia que é a nossa consciência, que na minha vida, na minha crença, ele não morre, ele está lá preservadíssimo. A dona Aninha, preservadíssimo. Mas a transmissão entre o que ela é e o corpo que a recebe está danificada. Então, sabe quando a gente está falando com alguém, a ligação cai e fica... Oi, não ouvi. É o que está acontecendo. Então, existe um fenômeno, um processo que é estudado há milênios, que é a projeção astral. E eu quero dizer para você que com um bom pedido de coração, você pode conversar naturalmente com a sua mãe, nem que você não se lembre, com a sua mãe em estado latente, estado normal, estado saudável. E há a possibilidade, eu tenho vários estudos de professores e tal, de conversar com parentes que estão em Alzheimer muito avançado e conseguem extrair conversa, comunicação, agradecimentos. Obrigado por estar cuidando de mim, cuidando do meu corpo. Aí quando volta para o corpo, depois que acorda, não lembra de nada. Então, nos estudos de projeção astral, a gente tem relatos e relatos de pessoas que conversam com seus parentes num estado total de consciência e saúde no plano astral, enquanto a gente dorme. Mas depois que volta, o corpo físico volta de novo a ter aquelas deficiências. E olha que interessante, né? A minha mãe era uma pessoa muito religiosa, de uma fé inabalável. Eu frequento a igreja. Certo. Tenho um percentual pequeno do tamanho da fé que ela tinha, mas ela é um exemplo. E quando eu estou na missa, no lugar que ela estava, eu escuto a voz dela. Pronto. Ela canta ali, é impressionante. Então, assim, isso daí se chama psicometria, um registro é uma captação dos registros acásticos. Esse registro está lá e você entra em contato. Isso é muito possível. Sim, muito, sim, né? Isso é muito possível. Agora, essa provocação que eu estou fazendo para quem está nos vendo é que o estudo da projeção astral, né? Paulo de Tarso tem passagens na Bíblia que ele fala de ser arrebatado até os sétimos céus, e tive visões que não são, que são inefáveis falar. Inefável é tão foda, é tão incrível que é melhor nem falar. Mas eu fui arrebatado no céu, se fora do corpo, não sei, se dentro do corpo. Então tem muitas passagens na Bíblia sobre o processo de projeção astral. Mas a projeção astral, eu só queria te cutucar, faz uma oraçãozinha antes de dormir. Tá bem. Pai amado, meu anjo da guarda, se for do meu merecimento, posso conversar com a minha mãe? E eu não duvido que tanto você ou quem estiver por aí, que cutucar, que lembrar na memória, vai lembrar de sonhos lúcidos que tem. Quando é só lembrança do passado, é sonho, a gente chama de burburinho psíquico. Mas quando desenvolver um assunto, você vai falar com o eu superior. E recentemente tive um caso de um aluno, uma pessoa que falou comigo, e falou, estou maravilhado com essa técnica, porque eu estava diferente de você, que está imbuída do amor. Todo mundo está sentindo o amor que você tem pela sua mãe. Que é difícil, é um peso, é pesado. E você tratou de um jeito tão sensato, tão legal. Está me dando uma aula aqui, viu, Mari? Do fundo do coração eu falo. Obrigada. Parabéns pela sua evolução mesmo. Obrigada. De lidar com a dor, de transmutar, de viver um luto e depois entender outra fase. E esse rapaz, ele estava brigando com a personalidade nova, entendeu? Agora que tu falou, clareou muito. Porque foi uma pessoa que eu tentei ajudar como eu pude. E eu lembrei dessa técnica e passei para ele. E o pai é um homem, no sonho, falou, filho, muito obrigado, eu tenho que passar por isso. Olha só. Estava combinado antes de eu nascer. E eu agradeço muito a sua paciência, tudo. Sabe? Então, ele falou para mim que aquilo renovou as forças dele. É uma libertação. Renovou as forças dele. Uma renovação. Só que quando volta para a vida normal, porque é em sonho, a gente sai, nós não somos o nosso corpo, nós estamos no nosso corpo. Como uma lâmpada, a luz que vem de dentro do bulbo não é a lâmpada, é diferente, certo? Ou melhor ainda, melhor exemplo, a água e a garrafa, né? Nós somos a água, não somos a garrafa. Só que se a garrafa está com defeito, né, ou está contaminada, vai contaminar. Então ele teve essa experiência, uma experiência mística, mas uma experiência de sonho. Uma experiência de sonho. Alguns têm lúcido, lembram durante o sonho, quando acordam se lembram. Alguns só lembram depois que acordam, com traços. Então, acredito que isso pode ser um caminho. E é uma experiência de cura, provavelmente.
também, né, Bruno? Total, né? Porque quando tu estava falando, né, tem amor na tua fala, tem amor. Na verdade, a gente fala assim que se você encontrou um familiar com Alzheimer, você encontrou uma família doente. Então, assim, não viver doente com um familiar com Alzheimer, viver são com um familiar com Alzheimer. Aprender a se blindar no sentido de tá sendo tratado e não vai ramificar aquilo e... Exatamente, porque assim, se em cada gesto, em cada frase, em cada mudança de comportamento, em cada alteração de humor, houver polêmica, vira um inferno. Então, assim, pacientes com Alzheimer adoecem a família inteira, mas é possível conviver com Dá lucidez. para sair dessa vitimização e falar, adoecem uma família inteira que não tem a clareza necessária para enfrentar. Adoecem, esse aqui o livro ensina, tá, gente? Adoecem uma família inteira que não tem o preparo, que não está consciente, que está brigando com fatos. É que nem você brigar com uma criança. Um adulto, né? Um adulto brigar com uma criança. É sensacional, absurdo isso que você está falando, é uma coisa assim do impacto. E a gente sabe que além do Alzheimer diagnosticado, 1,1 milhão, 1,2, existem outros níveis de demência que são aos montes. Então, nós estamos falando com absoluta certeza de 1 a cada 15, 1 a cada 20, no nosso mundo, pessoas que estão em nível de demência, de esquecimento, de mudança comportamental. E tudo isso também pode ser evitado com cuidados precoces. Então, esse canal aqui, a gente fala muito do lado da mentalidade, da espiritualidade. E aqui o que nós temos? Convívio social, que eu já anotei aqui muita coisa, né? Você ter convívio social, a gente falou muito sobre fisioterapia, exercício físico. Então, isso é vida holística. É uma noção holística. A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da alma, da mente, das emoções. E no caso aqui da dona Aninha, mãe da Mari, ela era uma professora mentalmente ativa. Então, do ponto de vista cerebral, não era uma pessoa que não estudava, que não lia, que não era ativa, né? Então isso é uma coisa séria. E a gente falou aqui também sobre alguns sintomas: perda auditiva, interesse social, depressão, reclusão social, apatia, perda da personalidade. Ou seja, a pessoa começa... As características que as enaltecia passam a ser esquecidas, como, por exemplo, vaidade, ou talvez um senso de humor, ou talvez uma pessoa que ficou muito diferente. E muito importante, a manutenção dos índices. Glicemia, pressão, sabe? Colesterol, essas coisas todas que a gente tem que estar fazendo o exame o tempo inteiro. E não esqueça que a Mari trouxe até um recorte de jornal falando sobre a importância da atividade física, dos 10 mil passos. Isso é muito, muito sério mesmo. Fortalecimento das pernas. Mari, tem uma coisa que a gente fala que é uma pergunta bem curiosa, e é sobre o tema que cada um traz aqui para o Luz Podcast. Você já assistiu algum final de Copa do Mundo ou final de Olimpíada, com certeza, né? E o que acontece lá é que vem um artista super consagrado e faz um show. Então tá todo mundo olhando para aquele artista. Tá todo mundo olhando. E o artista tem um microfone por 8, 10 minutos. Normalmente ele canta uma música. Nesse caso, o artista é a Mari. E ela tem uma mensagem para passar no mundo. O que você gostaria de falar para todo mundo se você tivesse a oportunidade de ter a visibilidade da Olimpíada ou de uma Copa do Mundo? O que você acha que você tem para falar para o mundo que as pessoas não estão vendo, que elas não acordaram? Bruno, uma coisa que me movimenta sempre é que eu quero que as pessoas respeitem os pacientes com doença de Alzheimer. Acho que respeito... Isso é um chamado seu. Eu não... Coisas que são pejorativas em relação à doença, eu não aceito. Eu não aceito ele tá ficando lelé, ela ficou maluca. Veja só como ele tá, como esse velho, essa velha tá esclerosado. A doença de Alzheimer é uma doença. E o que eu quero, através do livro, através da minha mensagem, através do meu papel, do que me foi designado como propósito, que as pessoas respeitem, tenham muito respeito, porque se nós estamos aqui, é sim por causa desse velhinho, dessa velhinha, desse idoso. Não tem o degrau 3 se não tivesse o 2. Exatamente. Não tem o galho se não tiver o tronco. Então, assim, respeito, inclusão social,
anda com ele, leva ele em restaurante. Se ela falar mais alto, deixa falar mais alto. Se ela for indelicada com um amigo teu, explica no cantinho, a mãe está com doença de Alzheimer. Não esconde esse idoso, essa idosa em casa. Respeita, lindo, respeita, lindo. Respeita. E dá um pouco de todo o amor que tu recebeu, porque eu recebi amor em abundância dos meus pais. Recebi em abundância. E hoje... Seu pai mora no céu, né? Meu pai mora no céu. E a minha mãe mora... Faz tempo que ele partiu? Fazem 8 anos. 8 anos. Então, assim, eu quero devolver em abundância. Eu quero devolver em abundância. Que lindo, Mari. Que lindo. Deixa eu te perguntar. E o que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Tem alguma coisa? De um documentário muito legal, podemos indicar. Claro, eu vou pedir para pôr aqui na descrição do vídeo. Que é muito legal. Acho que já deve estar, porque o meu pessoal é mais adiantado que eu. Eu vou pedir para colocar o Instagram da Mari, se quiser falar com ela, pedir ajuda, conversar, não sei se ela faz isso, mas... Faço, tá? Com o maior amor do mundo. E se você quiser, e também nós vamos colocar o link do documentário, mas fale dele para nós. O que é o documentário? Será que você já assistiu Como Viver até os 100 Anos? Já. Os Segredos das Zonas Azuis. Esse documentário... Sim, você mexeu comigo, hein? É maravilhoso. Em falar nisso, eu vou assistir de novo. De novo. Sabe que quando eu estava anotando aqui, eu falei, eu vou ter que assistir de novo, Mari, porque assim, é de uma riqueza. Eu sou muito abençoado de ter você aqui, de ter vindo Nata aqui, Dr. Nata, porque eu estou com 46 anos e eu e minha esposa com 46, ela tem 47 agora, a gente está se preparando para envelhecer. Nós já não somos crianças mais, né? Sim. Então eu agradeço muito, porque a nossa audiência aqui também é 40 plus, é acima de 40, certo? Certo. Então 40 para tem gente 70, 80, a gente tem que aprender a envelhecer. A gente tem que entender que é um novo rumo, é um novo... Como é que eu posso dizer? É um novo... Ai, meu Deus do céu. Um novo tutorial, eu escuso essa expressão. Recentemente fizemos uma viagem longa, eu e a Aline, fomos para São Paulo de carro. Foi uma delícia, fazia anos que a gente não fazia, em função dos nossos aeroportos. E a gente cuidou da alimentação nas paradas, comendo direitinho. E quase chegando em Floripa, que foi uma parada que a gente fez para dormir, na volta, já tínhamos dirigido 10 horas e meia, eu e ela, a gente não estava bem para comer, para jantar, eu não sabia o que comer, mas eu estava com fome, por causa de muita viagem, fica meio enroscado. E a gente decidiu pegar um salgadinho desses, chips. É uma chips, cebolitas, uma coisa assim. E a gente comeu o pacote inteiro. E deu errado. A gente não ficou ruim, mas a gente ficou tão estranho naquele dia e no outro dia. E aí eu falei, definitivamente não é mais uma frescura, isso faz mal, você sente na hora. Não é. E a gente tem que entender algo, quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. É verdade. Lindo eu há 10 anos atrás sofri uma contusão séria jogando vôlei. E falei, vôlei não é para alguém do meu peso, eu peso 98 quilos, 100 quilos, 96 quilos, quando eu estou um pouco melhor, 90. Não parece. Então, não é vôlei para mim e não é vôlei para um cara que tem tantas outras coisas que uma torcidinha em tornozelo me deixa parado para fazer as coisas que eu faço. E ali eu falei, não é vôlei. Aí eu comprei uma mesa de sinuca. Vou jogar beach tênis, Não, mas eu não faço só sinuca. Sinuca tem em casa sim, mas eu jogo, eu faço academia, caminhada, faço 2 vezes por semana religioso, caminhada um pouco mais. Então faço exercício, estou fazendo. E ali eu falei, a gente precisa entender qual é o jogo que tem que se jogar. Isso. Óbvio que tem um monte de colega meu, 46 anos, eu conheço, atleta, joga tudo. Mas não é o meu caso. Então a gente precisa entender. Eu quero te agradecer muito, porque a audiência do Luz da Serra é tudo acima de 40. Tem gente de 27, 28, 30? Tem. Mas é 15% só. A maioria acima. A gente tem que se preparar para envelhecer, mudar a nossa vida, se dedicar, suplementar, cuidar de índice, fazer exercício. E o hábito alimentar precisa melhorar. Muito. Eu não sei, eu já tomei Coca Zero não faz muito tempo, tá? Mas pouco. Eu não sei quantos anos faz que eu não tomo um refrigerante normal. Eu tô só dando um exemplo. Leite, que é uma coisa que a gente não toma em casa. Não sei quanto. Então eu vejo assim algumas coisas que eu tenho feito que deu resultado e as outras que eu preciso fazer. Então, pra mim, Mari, a partir dos 40, 42 anos, começou a se falar reposição hormonal e tal, eu falei, cara, eu tô ficando velho. Por mais que a minha cabeça não ache, eu preciso me cuidar. E mais uma vez você trouxe aqui a importância da gente se cuidar, porque tem como fazer um caminho melhor, não é? Então, e eu acho que o que tu está dizendo é o nosso tempo já chegou.
É isso, o nosso tempo já chegou, sim, a gente está envelhecendo. E quem seria maluco de não querer envelhecer bem, né, Bruno? Claro, hoje, especificamente, falamos sobre a doença de Alzheimer, mas, assim, o envelhecimento, de uma forma geral, ele ser saudável ou não, tem somente um responsável. Que somos nós mesmos. Essa responsabilidade não vou poder terceirizar. Não vou poder delegar. Essa responsabilidade é minha, eu cuidar do meu corpo, eu cuidar da minha mente, eu cuidar dos meus relacionamentos, eu cuidar do meu bem-estar, né? Aquilo que tu falou, com quem eu quero estar, com quem eu não quero estar, isso é saúde, né? Então, assim, sim, esse tema me seduz, eu gosto de falar sobre isso, estou à vontade para falar sobre isso. Fiquei muito orgulhosa com o convite de vir aqui nesse teu podcast, que tu sabe, né, o tamanho da admiração que a gente tem aí pelo profissionalismo de vocês, e porque, sim, foram vocês que possibilitaram a publicação desse livro. Mas você merece, esse é um baita livro que as pessoas precisam ter, eu fiquei muito feliz com essa entrevista aqui, ó, link na descrição, garanta teu livro. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente, nesse finalzinho de podcast, fica claro que para a dona Aninha foi Alzheimer, para muitos de vocês foi Alzheimer, mas quando a gente não cuida do que precisa ser cuidado, vai só mudar o nome da doença, gente. Faz sentido, Mari? Total. Vai mudar o nome da doença. Total. Pelo que ela falou aqui, tem aqueles que nem chegam a ter a doença e morrem antes. E pode ser a gente, se a gente não se cuidar. E hoje tem, né... Para a gente, acredito sim, ir se encaminhando para o final, existe sim essa coisa que pode parecer um monstro, que é a carga genética da doença de Alzheimer, e que os especialistas médicos, eles definem como o menor percentual para a doença de Obrigado Alzheimer. Por lembrar disso, isso é um ponto bem importante. Porque assim, então assim... é fácil colocar a culpa na genética, mas né? então eu também terei... Não. Essa carga genética ela está diminuída frente à qualidade dos meus hábitos. Excelente. Tem um pesquisador chamado Bruce Lipton. Ele fala que a influência da genética é nada perto da influência, vou até dar números, perto da influência dos ambientes. E que o ambiente pode ser tipo 3 vezes mais influente do que a sua genética. Ele supera a informação genética. E o ambiente é isso que você falou agora. Como eu vivo, como que eu me sinto, socialização, exercício, o que eu faço, como que eu me divirto. É incrível. Agora, as pessoas que querem se vitimizar, falar, a genética é minha avó. Não, esquece esse negócio aí. Você pode mudar, inclusive ele prova que a gente pode mudar a genética pela influência do ambiente. Sem dúvida. Parabéns por ter feito um ambiente para sua mãe, para os seus irmãos, parabéns aos seus irmãos, parabéns ao médico que ajuda vocês. Muito. Como é o nome dele? Dr. João Senger. Um abraço para o Dr. João Senger e espero que tenham muitos outros profissionais da saúde que possam ajudar. Sem dúvida. A expectativa de vida está aumentando, esse tipo de desafio vai só aumentar e a gente tem 2 faces frente a isso. Ou a gente enfrenta com conflito, com briga, estressando e adoecendo a família toda, ou a gente estanca o alastramento da doença e entende que uma das pessoas na família está doente e com um certo enfrentamento só essa pessoa fica doente e o resto continua saudável. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Muito Foi um obrigada. grande prazer estar aqui com você. Grande lucidez. É muito bom também falar com gente de alto nível. Eu sempre digo para vocês, né? Diga-me seus amigos e direi seu futuro. Isso não é uma frase minha, do Dan Penha, que é parecida com diga com quem andas e direi quem és, mas diga-me seus amigos e direi seu futuro. Espero que você tenha gostado desse episódio. Ei, quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse episódio com outras pessoas. Vocês viram que a função desse episódio especial que me ensinou tremendamente. Sou muito grato a ti, muito bom te ver de novo. Eu falei aqui que o meu caminho para rever amigos é convidar para vir no podcast, que a gente tem papos desse nível de profundidade. Sou muito grato por ter você na minha vida. Muito obrigada, agradeço de coração. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada mesmo. Digo mesmo, Mari. E olha, se você não é inscrito nesse canal abençoado, se inscreve e também, para nós, deixar o seu comentário é fundamental. O que você achou da história da Mari? Quem sabe a gente pode trazer ela aqui no futuro, porque todo mundo que está vindo, o pessoal está pedindo para voltar, porque são assuntos de profundo interesse para a nossa sociedade se dar bem. Então, está aqui o livro Viver Sem Saber, relatos de amor, dor e humor sobre a doença de Alzheimer. Incrível livro, lindo também. Mais uma publicação da Luz da Serra Editora, fico honrado de estar aqui. E a gente segue em frente até o próximo episódio. Valeu!